dos princípios fundamentais, dos direitos e garantias fundamentais, da organização do Estado e da segurança pública. No caso, são artigos que são espalhados aí na Constituição, mas que constam no edital do concurso e que servem para embasar o seu estudo. Hoje nós vamos começar falando dos princípios fundamentais que estão contidos no artigo 1º ao 4º da nossa Constituição Cidadã, certo? É interessante a gente notar e avisar logo de início que a banca responsável pelo concurso, ela tem a tendência de cobrar a letra da lei, ou seja, legislação seca. Então é importante, mesmo que você esteja acompanhando essas videoaulas, que você fique atento à questão da legislação, faça a leitura frequentemente para guardar na memória esses dispositivos que constam no edital. No caso dos princípios fundamentais, eles sempre tentam fazer, a banca sempre tenta, e não só essa banca, outras bancas também, sempre tentam fazer você confundir elementos como os princípios, confundir com fundamentos, confundir com os fundamentos, ou melhor, os princípios da República Federativa do Brasil nas relações internacionais. Então é importante você ficar atento a essa leitura, guardar mesmo na memória, para que você não se confunda na hora da prova, ok? O título 1º da nossa Constituição, ele traz exatamente essa descrição dos princípios fundamentais. Interessante a gente notar, primeiramente, que é importante a gente saber exatamente o que é um princípio. Um princípio, ele não se confunde com uma regra. A regra, ela é mais concreta, enquanto o princípio, ele é mais abstrato. Ou seja, regra e princípio são normas, a gente pode dizer assim, mas eles são um pouco diferentes. Outra coisa que você pode notar é que existem princípios implícitos e princípios explícitos. Os princípios explícitos, o próprio nome já está dizendo, são os princípios que aparecem, são os princípios que estão elencados na Constituição, como você pode notar, por exemplo, no caso do tão famoso artigo 37 da Constituição Federal, que fala dos princípios que regem a administração pública, o famoso LIMP, certo? Mas existem alguns princípios que são implícitos, como, por exemplo, o princípio da segurança jurídica. Você não vai encontrar esse princípio em local algum da Constituição. Contudo, esse princípio é reconhecido e utilizado na área jurídica para embasar decisões, correto? Vamos à leitura do artigo 1º da Constituição Federal. A República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos estados e municípios e do Distrito Federal, constitui-se em Estado democrático de direito e tem como fundamentos: inciso 1º, a soberania; inciso 2º, a cidadania; a dignidade da pessoa humana; os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa; o pluralismo político e, por último, no parágrafo único, todo o poder emana do povo, que o exerce por meio de representantes eleitos ou diretamente nos termos da Constituição. Correto? Eu vou chamar a atenção para uma questão agora e também vou chamar a atenção no final dessa aula para uma questão fundamental para você que vai fazer esse concurso. Se esta banca ou qualquer outra banca em uma prova formular uma questão e fizer referência a princípio fundamental, é importante que você saiba que qualquer um desses dispositivos pode ser considerado princípio fundamental, correto? Então, no artigo 1º, os incisos do artigo 1º, o artigo 2º,
os incisos do artigo 3º e os incisos do artigo 4º são considerados princípios fundamentais. Desde que a questão traga essa expressão bem claramente, então você pode considerar a questão como correta, ok? O inciso 1º fala da soberania. O que seria soberania? É quase autoexplicativo, mas existem alguns detalhes que você deve ficar atento. A soberania é uma característica essencial ao Estado, ou seja, é a garantia de que a autoridade estatal será respeitada tanto no âmbito interno quanto no âmbito externo. Mas, professor, qual é a diferença? Ora, nas relações internacionais, as decisões do Brasil precisam ser respeitadas, é um Estado independente, então ele precisa afirmar sua autoridade frente a outros Estados e com aquelas ressalvas dos acordos internacionais dos quais o Brasil fizer parte. Mas eu considero mais importante nessa questão da soberania, não mais importante, mas bastante relevante para você que está fazendo esse concurso, é a soberania no âmbito interno. A soberania no âmbito interno diz respeito às que as decisões do Estado devem prevalecer frente às decisões de outros grupos, ou grupos menores, vamos dizer, outros núcleos da sociedade, como, por exemplo, a família, a igreja, a escola. Professor, mas como é que isso funciona? Como é que é a soberania frente a esses grupos? Por exemplo, a família tem autoridade para educar os filhos, correto? Contudo, o Estado editou uma norma que nós costumamos chamar de Lei da Palmada, ou seja, o pai não pode disciplinar desmedidamente o filho, não pode agredir, o pai ou mãe não podem agredir o filho de forma alguma. O Estado ele tutela esse direito. Outra forma interessante também da soberania do Estado é que, por exemplo, algumas religiões não permitem a transfusão de sangue e o Estado pode determinar que, em um caso grave, que seja uma questão fundamental para salvar a vida de alguém, que seja feita essa transfusão. E mais recentemente, e uma decisão bem interessante que ocorreu nos últimos dias, bem recentemente mesmo, foi que o Estado vetou, através do STF, vetou a educação domiciliar, que era uma tendência aí nos últimos anos, muitas famílias estavam retirando seus filhos da escola para educar em casa. E foi uma questão que chegou até o STF para saber a legalidade da questão e o STF vetou. Então, você não pode deixar seus filhos à margem de uma educação que seja considerada escolar, vamos dizer assim, que seja feita numa escola. Não pode educar o filho em casa. E quando eu falo educação, não estou falando dessas questões familiares, mas a educação formal. O inciso 2, ele fala da cidadania. A cidadania, ela é um fundamento, certo? É também um status da pessoa. Ela está intimamente relacionada à vida política do cidadão. E o que acontece? É dever do Estado incentivar a participação política do cidadão brasileiro. O inciso 3º, que é a dignidade da pessoa humana, nós podemos tranquilamente chamar a dignidade da pessoa humana hoje de princípio supremo. É um princípio tão interessante que ele vai embasar o poder constituinte, certo? E ele tem algo que se chama no direito de eficácia negativa. Ele invalida qualquer norma que com ele entre em conflito. Ou seja, as leis devem respeitar sempre o princípio da dignidade da pessoa humana.
Outro ponto interessante é que apenas esse princípio, isoladamente, pode ser usado para embasar uma decisão judicial. No inciso 4º, o artigo 1º traz os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa. Quando a Constituição traz os valores sociais e a livre iniciativa, existe aí um claro posicionamento da República Brasileira pelo capitalismo. É interessante que as leis trabalhistas têm sido bastante discutidas nos últimos tempos. Houve aí uma pequena reforma e tempos se aproximam aí onde as leis trabalhistas ainda podem mudar bastante. E é interessante notar que os valores sociais do trabalho não se referem apenas ao emprego, mas também ao trabalho com dignidade. Então não basta apenas a pessoa estar empregada, mas é preciso ter condições dignas de trabalho. Por fim, o inciso 5º faz referência ao pluralismo político, certo? Esse pluralismo político serve exatamente para incentivar a participação, ou melhor, incentivar a participação de minorias, de diferentes ideias, diferentes grupos na política brasileira. É por isso, por exemplo, que nós temos uma grande variedade de partidos políticos aqui no Brasil, certo? Exatamente por causa desse pluralismo político que é um dos fundamentos da República Federativa do Brasil. O parágrafo único traz também palavras que acredito que quase todo cidadão brasileiro conhece. Todo o poder emana do povo, que o exerce por meio de representantes eleitos diretamente nos termos dessa Constituição. E é interessante quando você correlaciona o parágrafo único com o inciso 1º. Ou seja, a soberania da República Federativa do Brasil, este fundamento, não tem o teor autoritário, de forma alguma. A soberania deve ser exercida por meio do povo. É a soberania popular, certo? Passando aqui ao artigo 2º, que fala sobre a separação dos poderes. São poderes da União, independentes e harmônicos entre si, o legislativo, o executivo e o judiciário. Esse poder, essas funções administrativas, essas funções do poder público, elas são, vamos dizer, têm a função de evitar o abuso de poder. Quando você tem 3 poderes independentes e harmônicos, está sendo utilizado aí um sistema que nós chamamos sistema de freios e contrapesos. Essa que é a expressão correta. Esse sistema de freios e contrapesos serve exatamente para que um poder fiscalize o outro, evitando assim o abuso de poder. Contudo, é interessante notar que o legislativo, o executivo e o judiciário, essa tripartição, ela não é muito rígida. Ela é relativamente, como eu posso dizer, a separação dos poderes ela é relativamente flexível, ou seja, existem as funções típicas de cada poder, mas também existem as funções atípicas, como, por exemplo, o Poder Executivo, que tem a função administrativa, mas também exerce, por vezes, a função legislativa, quando edita medidas provisórias e leis delegadas. O Judiciário também, que tem a função de aplicar a lei, também exerce, por vezes, a função administrativa, quando organiza, edita seus regimentos internos
e, vamos dizer, gerencia o funcionamento de seus órgãos, correto? Então, é importante lembrar que essa separação, os poderes, apesar de serem independentes, eles têm uma separação que é relativamente flexível, ou seja, existem as funções típicas de cada poder, mas também existem as funções atípicas. O artigo 3º fala dos objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil. Cara aluno, é importante que você lembre sempre, memorize essa questão. Fundamentos, lá do artigo 1º, os fundamentos, ou seja, o alicerce. Eu vou até voltar um pouco aqui o slide para mostrar para você. O fundamento é o alicerce, é a pedra fundamental, são os valores que serviram para que os valores que embasaram o poder constituinte. Ou seja, a soberania, a cidadania, a dignidade da pessoa humana, os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa e o pluralismo político. Fundamentos, certo? Aí vem o princípio da separação dos poderes. Mais à frente, no artigo 3º, os objetivos fundamentais. Saiba disso, a banca vai tentar lhe confundir, fazendo com que você confunda um fundamento com um objetivo ou vice-versa. E ainda mais na frente, nós ainda teremos os princípios da República Federativa do Brasil nas relações internacionais. Então é importante que você não confunda uma coisa com outra. Voltando aqui, no artigo 1º, existe um mnemônico aí bastante conhecido que é o Sociediva Plu, ou seja, soberania, cidadania, dignidade da pessoa humana, valores sociais do trabalho e da livre iniciativa e pluralismo político. Então você pode decorar essa palavra Sociediva Plu para que na hora da prova você não se confunda. Voltando ao artigo 3º, os objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil são construir uma sociedade livre, justa e solidária, garantir o desenvolvimento nacional, erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades sociais e regionais, promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação. Existe um mnemônico também para esse artigo que é o Conga Erra Pro, certo? Conga Erra Pro. Mas falando aqui um pouco mais detalhadamente sobre o artigo 3º, você vê como esse artigo ele se relaciona intimamente com um dos fundamentos da República Federativa do Brasil, que é exatamente a dignidade da pessoa humana. Você veja que aqui o bem comum é o tema central. Quando você fala em construir uma sociedade livre, justa e solidária, fala em erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades, claramente você está falando de igualdade, mas não apenas da igualdade formal, aquela que diz lá que todos são iguais perante a lei, mas também a igualdade material. Ou seja, é o Estado se posicionando no intuito de diminuir essas desigualdades, essas disparidades que assolam a sociedade brasileira, como, por exemplo, a miséria, o analfabetismo e os preconceitos, esse tipo de coisa. Como o Estado age para diminuir esse tipo de coisa? Com algo que nós chamamos de ações afirmativas. Por exemplo, caro aluno, você que é aluno de escola pública, muitas vezes negro, e no seu contexto, na sua rotina, você tem dificuldade de ingressar numa faculdade pública, ingressar numa faculdade particular.
Às vezes na sua rotina massacrante de trabalho e estudo, parece não, certamente você está em uma luta desigual com muitos que são mais abastados, vamos dizer assim. E o que acontece? Certas ações afirmativas, como por exemplo as cotas raciais, elas servem para tentar diminuir essa desigualdade e colocar as pessoas ombro a ombro, ou seja, numa luta mais justa, certo? Então, as ações afirmativas elas se resumem em programas sociais, em previsão de cotas, em concurso público e universidade. Sim, também no concurso público, hoje em dia, nós temos a previsão de cotas e pode ser que até você, cara aluno, vá se utilizar dessa previsão, certo? Isso já é um entendimento firmado do STJ, que o uso das ações afirmativas deve servir para melhorar, ou melhor, para diminuir a desigualdade e alcançar uma sociedade mais justa, certo? Por fim, nós temos o artigo 4º da Constituição, fala sobre as relações internacionais, ou melhor, os princípios que regem a República Federativa do Brasil nas suas relações internacionais. Vamos ler o artigo. A República Federativa do Brasil rege-se nas suas relações internacionais pelos seguintes princípios: a independência nacional, a prevalência dos direitos humanos, a autodeterminação dos povos, a não intervenção, a igualdade entre os Estados, a defesa da paz, a solução pacífica dos conflitos, o repúdio ao terrorismo e ao racismo, a cooperação entre os povos para o progresso da humanidade, a concessão de asilo político e, por fim, no parágrafo único, a República Federativa do Brasil buscará a integração econômica, política, social e cultural dos povos da América Latina, visando a formação de uma comunidade latino-americana de nações. Interessante esse parágrafo único, nós vamos já voltar a ele. De início, é importante dizer que esse artigo 4º, belíssimo artigo por sinal, ele emerge como fruto de um contexto histórico de muita luta. Nas décadas de 40 e 50, 60, o mundo esteve mergulhado em várias guerras, e principalmente a Segunda Guerra Mundial. E como consequência disso, você vê que esses princípios que estão expressos na Constituição, eles estão intimamente relacionados a um desejo da manutenção de paz e independência, certo? Uma das consequências, por exemplo, da Segunda Guerra Mundial e de outras guerras que vieram depois foi exatamente a independência das colônias, principalmente nessa época das colônias que estavam na África. E aí, então, veja só, esses princípios, se você ler com atenção, você vai notar que existe uma relação íntima desses incisos com um contexto, com um desejo de manutenção de paz. O inciso 2 é interessante, especialmente porque nós sabemos de todo o horror que foi praticado na Segunda Guerra Mundial, mais especificamente, mas não apenas, mas mais sabidamente contra os judeus, o Holocausto, os campos de concentração de judeus, mas existiu também campos de concentração na Rússia. E aí você vê que no inciso 2º fala que as relações internacionais devem ser regidas pelo princípio da prevalência dos direitos humanos. Ou seja, a Constituição brasileira afirmando que as atitudes do Estado devem se pautar sempre nos direitos humanos. Também na autodeterminação dos povos, ou seja, o princípio autodeterminação dos povos e não intervenção, ou seja, princípio basilar da nossa Constituição respeitar
a outros estados e suas decisões e não intervir. A defesa da paz, solução pacífica de conflitos, repúdio ao terrorismo e racismo, que são fenômenos não novos, mas muito presentes na idade contemporânea, a cooperação entre os povos para o progresso da humanidade, que infelizmente isso não vem ocorrendo com muita frequência, e a concessão de asilo político. No parágrafo único, antes de passar o parágrafo único, vou repetir mais uma vez que é interessante que você mantenha a sua leitura atualizada e decore, memorize realmente, tente chumbar esses incisos na sua memória e saber exatamente diferenciar o que é fundamento, o que é princípio, para que a banca não consiga lhe confundir. Uma dica: no parágrafo único, fala que a República Federativa do Brasil vai buscar a integração econômica, política, social e cultural dos povos da América Latina. É costume, e pode ser, que na sua prova a banca faça uma pergunta e troque a expressão América Latina por América do Sul. Caso isso aconteça, errado, caro aluno. A expressão correta e que você deve considerar como correta na prova é América Latina, não apenas América do Sul. Ok? Feita a leitura dos artigos, mais uma vez eu queria chamar a atenção para que qualquer desses dispositivos pode ser considerado como princípio fundamental, ok? Eu até errei aqui uma palavrinha aqui, botei OD, mas na verdade é pode. Qualquer destes dispositivos, do artigo 1º ao artigo 4º, pode ser considerado como princípio fundamental. Então, se a questão trouxer uma referência a um desses incisos de um desses artigos e trouxer a expressão princípio fundamental, você pode considerar a questão como correta. Depois de lidos os artigos e pensados um pouco, vamos praticar exatamente com as questões da banca que é responsável pela prova para a Guarda Municipal da Prefeitura Municipal de Raposa. No caso aqui foi uma questão também para a Guarda Municipal lá da cidade de Caxias, em 2018. Vamos à leitura. De acordo com a Constituição Federal Brasileira, promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação, constitui um dos objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil, um dos fundamentos constitucionais, um dos princípios que regem as relações internacionais do Brasil, uma diretriz constitucional da República Federativa do Brasil. Qual você acha, querido aluno? De cara, nós poderemos logo descartar a letra D. A Constituição não faz referência nesses artigos à diretriz, certo? A letra B fala em fundamentos. Eu, quando leio o artigo 1º, eu sempre penso fundamentos, os fundamentos eles sempre trazem artigos antes, certo? E aqui você tem claramente verbo na questão, que é promover o bem de todos sem preconceito de origem, raça, sexo, cor e idade, certo? Então, qual seria a resposta correta? Acertou quem foi na letra A, ou seja, um dos objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil, previsto lá no artigo 3º da Constituição. Mais uma vez eu reforço, leia a Constituição e você não vai errar nenhuma questão nessa prova. Outra questão cobrada, também para a Guarda Municipal, mas dessa vez na Prefeitura de São Benedito do Rio Preto, foi a seguinte: a República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos estados e municípios e do Distrito Federal, constitui-se em Estado democrático de direito e tem como fundamentos, olha aí, artigo 1º, hein? Exceto,
Ou seja, você vai marcar aí a exceção, certo? Vamos lá então. Letra A, soberania. Lembra lá? A soberania. Letra B, dignidade da pessoa humana. Lembra novamente, o artigozinho antes? A dignidade da pessoa humana. Letra C, valores sociais do trabalho e da livre iniciativa. Também lá tem um artigo antes. Os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa. Letra D, federalismo. E letra E, cidadania. Ora, claramente aqui, questão fácil, se você fez a leitura do artigo, não tem como errar, certo? Por quê? Claramente, resposta, letra D de dado. O federalismo, ele está previsto no artigo 1º da Constituição, não tenha dúvida, mas não está previsto como um fundamento da República Federativa do Brasil, certo? Não está elencado em nenhum dos incisos, ok? Então, gabarito letra D, resposta errada, no caso aí é a exceção que a questão está pedindo, resposta seria letra D, de dado. Outra questão, também para a Guarda Municipal da Prefeitura de São Benedito do Rio Preto, em 2016. De acordo com o artigo 3º da Constituição Federal de 1988, são objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil, exceto... Gente, caro aluno, sempre tenha cuidado, não faça a prova afobado. Tenha calma, respire fundo na hora. Quando você for fazer a prova, lembre que você se preparou para aquilo, você não vai ter pressa, você vai ter calma, certo? Não deixe uma palavra dessa passar em branco, porque isso vai fazer toda a diferença no seu resultado final. Então, exceto, fique atento às exceções. A questão pede objetivos, exceto, ou seja, alguma coisa que não seja objetivo fundamental. Letra A, construir uma sociedade livre, justa e solidária. Letra B, garantir o desenvolvimento nacional. Letra C, promover o bem de todos sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação. Letra D, reduzir a pobreza, a marginalização e erradicar as desigualdades sociais e regionais. Atenção aí, caro aluno. Veja, se você leu o artigo, você vê que já passou coisa errada aí. E letra E, igualdade entre os estados. Ora, você está falando de igualdade entre os estados? Pronto, você já matou aí uma parte da questão. A igualdade entre os estados é um dos princípios que regem a República Federativa do Brasil nas suas relações internacionais. Então, logicamente, a resposta aí seria letra E, não é verdade? Mas por que então não seria apenas a letra E? Então, caro aluno, a letra D da questão traz a expressão reduzir a pobreza e a marginalização e erradicar as desigualdades sociais e regionais. Se você leu o artigo, você imediatamente vai verificar que houve aí, a banca simplesmente trocou as bolas. Errou a expressão, quando na verdade deveria ser não reduzir a pobreza, mas sim erradicar a pobreza e a marginalização, e no lugar aqui de erradicar as desigualdades, reduzir as desigualdades sociais e regionais. Então, houve uma troca aí dessas expressões, a questão claramente deveria ter sido anulada, correto? Mais uma questão da Prefeitura de São Benedito do Rio Preto, mais uma vez para a Guarda Municipal. A República Federativa do Brasil rege-se nas suas relações internacionais por vários princípios, verdade, são vários mesmo. Marque a alternativa que não contém um princípio que a República Federativa do Brasil adota nas suas relações internacionais. Verifique que mais uma vez aqui nós estamos buscando a exceção. Então, letra A, defesa da paz. Letra B, intervenção. Letra C, repúdio ao terrorismo e ao racismo. Letra D, autodeterminação dos povos. E letra C, concessão de asilo político.
Essa letra E, se você não ler atentamente, ela pode até passar batido, mas concessão de asilo político está previsto como um dos princípios que regem as relações internacionais do Brasil, certo? Assim como eu falei para você, esses princípios que são fruto de um contexto que acabou de emergir de uma situação de guerra, de várias guerras, da Guerra Fria e da própria ditadura militar, certo? Aqui no Brasil. Então, esses princípios eles têm como mote a defesa da paz, a manutenção da paz, o repúdio ao terrorismo, está tudo certinho, a autodeterminação dos povos, correto, tudo correto, a não ser a letra B, que fala em intervenção. O princípio previsto lá é de não intervenção, correto? Caro aluno, nós vamos ficando por aqui. Eu espero que você tenha apreciado a aula, eu espero que você tenha se atentado para a importância do direito constitucional na sua prova. Eu espero que você leia atentamente esses artigos que a gente apresentou aqui. É importante que você leia, é importante que você adquira uma intimidade com esses artigos. Nós vamos adentrar em assuntos agora um pouco mais densos e esperamos você na próxima aula. Esqueci até de mostrar aqui o gabarito correto, letra B. Então, até a próxima e fique em paz. Até logo.